Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Química dos Imortais aqui do canal Sala dos Mestres. E hoje, o que temos de bom? Química orgânica, a famosa, um dos assuntos que mais caem no vestibular. Do básico até o mais aprofundado de química orgânica, essa é a nossa missão. Então vem, me acompanha aqui para minha luzinha, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, para não perder nenhum vídeo do canal. Então vamos lá, bora! Então vamos lá, pessoas, vamos falar sobre química orgânica, aquela parte da química que vai estudar basicamente o quê? Cadeias carbônicas. É isso mesmo. Esse é o foco principal da química orgânica, estudar cadeias carbônicas. Não importa se é natural, não importa se é sintética, o grande tchan da química orgânica são as cadeias carbônicas. E não dá para esquecer, não dá para deixar de falar, então, já que a cadeia é carbônica, da estrela principal, que é o carbono. Sem sombra de dúvida, se não fossem as habilidades especiais do carbono, nós não teríamos todas as moléculas, as macromoléculas, as moléculas que nós encontramos em meio biológico como nós temos hoje. Então, a minha ideia é te apresentar um pouquinho dessa introdução da química orgânica, o que são as moléculas, como são as cadeias, quem são os átomos que participam, e até montar as estruturas, para depois, nos próximos vídeos, poder aprofundar um pouquinho mais. Então, vamos falar da nossa estrela principal, o carbono. O que sabemos de bom sobre o carbono? Ele é um átomo tetravalente. O que significa isso? Significa que ele faz 4 ligações. Só que o carbono consegue organizar essas suas 4 ligações de maneiras diferentes. Ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer 2 ligações simples e uma dupla, ele pode fazer 2 ligações duplas, e ele pode fazer até mesmo uma ligação simples e uma ligação tripla. Então, olha quantas possibilidades de carbonos diferentes você tem para montar a sua cadeia. E mais importante que isso, o carbono tem a capacidade de formar longas cadeias. Então, você imagina, junta a capacidade de formar longas cadeias, de você poder encaixar um carbono atrás do outro e formar moléculas muito grandes, mais essa variabilidade no tipo de ligação que o carbono pode fazer. Nossa, só isso já te dá uma variabilidade de moléculas orgânicas muito grande. Você vai ter composto orgânico de tudo quanto é jeito, cadeia pequena, cadeia média, cadeia longa, com ligação simples, com dupla, com tripla, aberta, cíclica. Então, nós temos uma infinidade de moléculas orgânicas, todas baseadas em cadeia de carbono, para montar. Tá? Apesar do carbono ser a estrela principal, nós temos outros átomos importantes que participarão das cadeias, como, por exemplo, o hidrogênio, que é monovalente, só faz uma ligação. Você vai ver a sua cadeia rodeada, às vezes, de hidrogênio, completando as valências do carbono, por conta dessa capacidade de uma ligação só. Assim como os halogênios, os elementos da família 7A, flúor, cloro, bromo e iodo, que também são comuns em alguns compostos orgânicos e que também só realizam uma ligação. Temos ainda participação de oxigênio e enxofre, ambos realizam 2 ligações. O oxigênio é bem mais frequente nas moléculas que o enxofre. Ambos podem fazer 2 ligações simples ou ligação dupla. Temos ainda nitrogênio e fósforo, que podem participar das cadeias orgânicas. Na química, muito pouco fósforo aparece. É mais comum quando você está lá nos assuntos da biologia, mas participa das cadeias orgânicas. Tá? Ambos realizam 3 ligações, podendo ser 3 simples, podendo ser uma dupla e uma simples, podendo até mesmo ser uma tripla. Tá? Então, pessoal, é importante você lembrar a quantidade de ligações e o tipo de ligação que cada um desses átomos faz,
E vai ser muito importante você lembrar desses pequenos detalhes para montar suas cadeias de carbono. Tá? Vou te dar um exemplo. Vou pegar uma molécula orgânica comum do nosso dia a dia. Vou pegar como exemplo a molécula de octano. Tá? Esse nome é lindo porque ele é todo codificado para que no futuro você tenha a capacidade de bater o olho no nome, desvendar os pedacinhos e montar a sua própria molécula. Chegaremos lá um dia, então por isso não perca nenhum vídeo do canal. Tá? O octano, que é um dos componentes da gasolina, tem fórmula C8H18. Então, se você já percebeu, o octano, 8 carbonos, tem uma relação? Tem uma relação. Como eu te disse, esse nome é todo codificado. Essa fórmula molecular aqui, na química inorgânica, ela é muito útil. A gente consegue enxergar a composição da substância, montar reações, etc. e tal. Mas aqui, para a química orgânica, é muito pouco. Como eu vou ter muitas moléculas grandes, a fórmula molecular ela não me dá muitas informações. Nós teremos um outro problema no futuro, em que eu vou ter várias moléculas diferentes, mas que a fórmula é a mesma, são os isômeros. Então, para nós aqui na química orgânica, a fórmula molecular não basta. Nós precisamos de uma fórmula mais completa. Nós precisamos de uma fórmula que traga mais informações. E a fórmula que nós usamos é a fórmula estrutural. Que, como o próprio nome já diz, a ideia é te mostrar a estrutura, tá? Pessoas, o octano tem 8 carbonos em sequência na sua cadeia. 5, 6, 7, 8. Essa cadeia de carbonos, esses 8 carbonos em sequência, funcionam como se fosse a espinha dorsal da sua molécula orgânica. Tá? Então, imagina a nossa coluna vertebral, ela faz mais ou menos o mesmo papel. Tá? Só que você percebe que o carbono que tem que fazer 4 ligações, só com os carbonos aqui, elas estão incompletas. Para esse primeiro carbono, está faltando 3. Para este segundo, 2. E assim vai sucessivamente. Bom, quem entra aqui nessas valências, nessas ligações para fazer o fechamento da molécula? O nosso ácido hidrogênio. Então, para cada uma dessas valências em aberto aqui, eu vou completar com hidrogênios para ter a fórmula estrutural. E sim, dá um pouquinho de trabalho desenhar, mas não tem problema. Pelo menos com a fórmula estrutural, eu consigo enxergar a estrutura da molécula e no futuro, a partir da estrutura da molécula, nós vamos tirar muitas informações. Bom, está feito. Tá? É um desenho comprido, ocupa espaço, dá um pouco de trabalho para desenhar. Então, para tentar simplificar um pouco a vida, os químicos resolveram representar essa fórmula estrutural de uma maneira um pouco diferente. Aqui, neste primeiro carbono, que você tem 3 hidrogênios ligados a eles, o que nós fazemos para ganhar um pouquinho de espaço e economizar um pouquinho de tempo na hora de montar a estrutura? A gente agrupa esses hidrogênios. A gente escreve eles todos juntos, assim, CH3. Então, este primeiro carbono aqui, da setinha, que tinha 3 hidrogênios, pronto. Omiti as ligações com hidrogênio para economizar espaço. Então, o próximo aqui, são 2 hidrogênios. CH2. Próximo. CH2. Próximo. CH2. Próximo. CH2. E assim eu vou até o final da minha cadeia. Prontinho, Agrupei todos os hidrogênios, eu ainda consigo ver a estrutura, eu ainda consigo enxergar minha molécula, só que de uma maneira um pouquinho melhor, tá? Eu até poderia escrever se quisesse. Assim, Não são 6 grupos CH2 que se repetem daqui a aqui? Então, poderia dizer que são 6 grupos CH2 e mais um CH3, tá? Você economiza espaço, mas não fica muito legal porque você não vê mais a estrutura. Então, nós químicos preferimos manter assim, CH3, CH2, 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 CH2,
CH2, não perca as contas, nós já temos 6, 7, 8. Tranquilo? Bom, muito legal, muito útil para moléculas com tamanhos até relativamente já grandinhas, tá? Só que na química orgânica nós temos moléculas muito grandes e muito complexas. Então, os químicos resolveram criar uma terceira representação, uma terceira fórmula ainda mais simplificada para representar algumas cadeias, que é a fórmula de bastão, fórmula de palito, sei lá, o nome não importa muito. O importante é você entender essa fórmula e o principal é você saber traduzir essa fórmula. Vou colocar um exemplo aqui para vocês, ó. Você já deve ter visto isso aqui em alguma questão de vestibular. Pronto. O desenho é bem mais simples, bem mais limpo. Você consegue enxergar a estrutura da sua molécula, tirar informações, mas ela é quase que uma forma geométrica, né? Você percebe que todos os carbonos da cadeia principal desapareceram. Essa é uma característica. A gente transformou todos os carbonos em vértices. E escondi todos os hidrogênios. Todos os hidrogênios foram omitidos. Tá? Alguns nós não omitimos, como, por exemplo, um hidrogênio que está associado a alguma função orgânica que nós vamos ver no futuro. Mas os hidrogênios da cadeia, todos eles foram escondidos. Perceba que quando tem um átomo que é diferente, a gente mostra. Mas os carbonos foram transformados em vértices. Então, ó, carbono, 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 e aqui também é um carbono. Então, todos esses pontos verdes são carbonos. E os hidrogênios eu escondi. Tá? Eu queria saber quantos hidrogênios tem para montar a fórmula da minha molécula, para ir para a minha fórmula estrutural. Você pode traduzir essa fórmula e completar. Vou fazer essa com vocês. Então, ó, começamos com oxigênio no centro e, ó, um ciclo com 4 carbonos. Carbono, 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 carbono. Aí, pessoas, ó, uma ligação dupla aqui, certo? Ó, esse carbono liga mais um carbono, aí vem um nitrogênio, carbono, carbono. A estrutura primária está pronta, a cadeia principal está pronta, já traduzi os vértices em carbonos. Agora é só completar os hidrogênios. Lembra que é muito fácil. Seu átomo tem um número de ligações que ele pode fazer, carbono 4, nitrogênio 3, oxigênio 2. Tudo que estiver faltando, completa com hidrogênio. Então, olha este carbono aqui, ó. Ele tem 1, 2 ligações. Então, estão faltando 2 hidrogênios. Vou completar. E assim eu vou, ó. Este carbono, ele tem 3 ligações. Está faltando um só. Mesma coisa aqui. Ó, o oxigênio já tem as 2 ligações, então não precisa de mais nada. Este carbono aqui, ó, 1, 2, 3 ligações, está faltando uma só. Vou colocar só um hidrogênio. Este carbono, 2 ligações. Faltam 2 hidrogênios. Ó, o nitrogênio, 1, 2, está faltando um hidrogênio nele. 2 nesse carbono. 3 nesse. Prontinho. Traduzi a sua molécula da fórmula palito para a fórmula estrutural. É importantíssimo você saber fazer essa passagem. Palito, estrutural, estrutural, palito. O vestibular vai usar muito a interconversão entre elas. E você vai precisar desenhar a sua cadeia para, no futuro, extrair todas as informações que a química orgânica permite. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não deixem de ativar o sininho, se inscrever no canal, deixa o seu like e ajuda a gente, certo? Até o próximo vídeo da Química dos Imortais. Falou, pessoas!